Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Eu sou o professor Juan Gabriel, particularmente hoje vai ser sobre introdução aos sistemas dinâmicos. Essa aula eu vou dividir ela em 3 partes porque ela é um pouco extensa. Tá? Primeiramente, uma modelagem no domínio da frequência, que é um tipo de modelagem. Nessa sessão a gente vai estudar os 2 tipos de modelagem principal, né? O domínio da frequência e o domínio do tempo. O método utilizado, empregado nesse tipo de modelagem é a função de transferência. Né? Essa função de transferência, nas próximas aulas, a gente vai ter uma explicação mais aprofundada sobre o que seria ela. Tá? As desvantagens desse tipo de modelagem o sistema deve ser linear, certo? E a invariante no tempo. Né? Então, no caso aí, tem que ser um sistema linear, não pode ser um sistema em senoide ou coisa do gênero, tem que ser linear, né? O gráfico tem que ser uma linearidade, seguir alguma linearidade, certo? E invariante no tempo, quer dizer que ele não varia no tempo, então são algumas equações que não variam no tempo, então se torna bem limitado esse tipo de sistema. Outro tipo de desvantagem é a abordagem para sistemas de multivariáveis é inviável. No caso aí, esses multivariáveis significa que você, para empregar esse tipo de modelagem, você vai ter que utilizar só uma variável no sistema. Isso acaba se tornando muito limitado no quesito de sistema dinâmico. Porque se você for empregar, dar um exemplo de algum sistema dinâmico, por exemplo, um carro, né, um velocímetro de um carro, você vai ter N fatores correlacionados a esse velocímetro. E nesse caso, esse tipo de modelagem ele vai analisar só uma variável. No caso, seria só a questão de velocidade do sistema. E não os outros fatores, né, inércia, atrito do ar e N fatores. Certo? Uma das vantagens, né, uma das únicas vantagens desse tipo de modelagem é que a interpretação rápida da resposta do sistema. Ou seja, ele acaba dando uma resposta, né, uma resposta do sistema muito mais rápida. Né? E isso acaba facilitando, né, a questão de resoluções com mais facilidade, mais praticidade. Certo? Esse é outro tipo de modelagem, pessoal, no domínio do tempo. Ele é mais usual no tipo de sistema dinâmico, nos sistemas dinâmicos que a gente vai calcular. Né? O método empregado é o espaço de estado, certo? Isso daqui vai ser outra aula que eu vou disponibilizar para vocês, explicando sobre o que seria, tá? Como é que é o procedimento. Outro tópico seria um método para modelagem, análise e projeto. Né? No caso, esse tipo de método, né? Você pode fazer modelagem, pode fazer análise e pode fazer o projeto em si. Né? No caso, pode ser feito, só pode ser empregado em vários tipos de sistemas. Aí eu acabei colocando aqui, né, citando alguns. Temos os sistemas não lineares, né, que no caso não fica só limitado para aquela questão de ser um sistema linear. Né? Você pode empregar para outros meios, um senoide ou outra coisa do gênero. Né? 2, variantes no tempo, né? Ou não. No caso aqui, tem outro leque maior, porque você consegue variar, você consegue utilizar essa modelagem tanto no tempo, tanto quanto a função estiver em função do tempo, quanto ela não tiver. Né? Então, dá um leque gigante para esse tipo de modelagem. Tá? E o 3, sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas. No caso aqui, a gente consegue utilizar múltiplas variáveis, né? Já que você tem múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, você tem como analisar o sistema a um todo, não só uma variável. E isso torna ele mais plausível, né, na modelagem. Certo? Uma das desvantagens, né, uma das desvantagens desse tipo de sistema é que a interpretação física dessa abordagem não é intuitiva, né?
No caso, ela não passa por um método mais fácil, menos robusto de resolução, né? Quando a gente estiver fazendo, né, a próxima aula sobre espaço de estado, né, vocês vão perceber essa questão. Bem, pessoal, coloquei nessa aula uma revisão sobre a transformada de Laplace. Para quem não lembra, né, vai ser bom para vocês darem uma relembrada aí do que seria essa transformada de Laplace. E a gente vai utilizar muito durante as outras duas aulas sucessivamente, né? Onde a gente vai estudar sobre as modelagens em frequência e em tempo. Para quem não lembra, a transformada de Laplace, né, é a representação de uma transformada de Laplace de uma função ft. Ela é representada por essa equação, né, onde a gente tem uma integralzinha, né, e a gente tem um exponencial, certo? Que a gente vai utilizar justamente para a gente conseguir simplificar uma equação bem complexa. Para isso que a transformada de Laplace é utilizada. Né? Vocês podem perceber aqui, ó, que a transformada de Laplace, né, a transformada de Laplace é uma integral, né, onde ela inicia em zero e tende a A, e esse A tende ao infinito. Ah, professor, eu poderia colocar o infinito aqui no A, no lugar do A. Poderia, né? Mas só que o infinito não é um número, né? Vocês têm que lembrar que o infinito não é um número, é uma representação matemática. Então você não tem como colocar ele representando um número, né? Ele está representando um número muito grande só. Então ele é uma representação matemática. Por isso que eu coloquei o limite aqui. Mas para simplificar cálculos, você pode colocar o infinito aqui no lugar do A, certo? Para facilitar os cálculos. Ficando dessa forma, né? Onde você vai ter o infinito e o zero, né? A gente vai ter uma integralzinha aí, um pouquinho complexa, né? A priori, mas no decorrer da aula vocês vão perceber que não é tão complexa assim. Aqui eu coloquei o que cada incógnita representa, o S, né, do exponencial. Ele vai representar um número complexo, né, uma variável complexa, onde a gente tem uma parte real, que eu representei aqui como sigma, e uma parte imaginária, que eu representei aqui como sendo ômega. E esse fs, né, o fs que tem em ambas as equações, é o que a gente chama de transformada de Laplace, de ft, né, da função ft. Temos também a transformada inversa, que no caso a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma função que já está transformada de Laplace, já foi transformada de Laplace, já recebeu essa transformada, e a gente vai transformar ela de novo na função resultante, na função inicial, na função que ela era, né, antes de receber a transformada de Laplace, certo? Bem, pessoal, a principal função, né, de uma transformada de Laplace é justamente converter. Ah, professor, converter o quê? Né? Converter o quê? É justamente converter equações diferenciais que são bem complexas, né, dependendo da forma que ela é, né, da forma que ela é empregada, né, ela vai ser uma equação muito complexa. E a gente acaba convertendo ela em uma equação linear. Essa equação linear, lógico que vai ser uma equação bem mais fácil de você conseguir resolver, né? Facilitando essa resolução, lógico que você vai ter menos trabalho, né? Força braçal aí, né? Para calcular esse tipo de modelo, né? Os tipos de modelo que a gente vai estudar no decorrer dessas aulas, certo? Aqui são algumas transformadas de Laplace já tabeladas, né? São as principais, que é onde você tem uma função, né, que tem um valor constante de 1, né, você vai ter a transformada de Laplace de 1 dividido por S. E de t, né, a gente vai ter 1 dividido por S ao quadrado, né, t ao quadrado, a gente vai ter 2 dividido por S ao cubo. Lembrando que esse S aqui, né, é um número complexo, né, que a gente acaba utilizando na transformada de Laplace, certo?
Aqui sucessivamente, vocês podem presenciar, né, que vocês vão ter funções em relação a cosseno e seno, né, exponencial de AT, sendo que esse Azinho aqui, né, ele é um valor constante, representando, tá? Temos duas funções sendo multiplicadas e assim sucessivamente, tá? Se caso você tenha alguma função, por exemplo, eu tenho uma função de t ao quadrado, aí você já sabe que t ao quadrado vai ser 2 dividido por s ao cubo. É igual integral e derivada. Você tem uma tabela onde você pode recorrer para ter mais facilidade de resolução, certo? Aqui são algumas propriedades, né? Propriedades da transformada de Laplace, que é justamente a questão de linearidade, né? Vocês podem prestar atenção que se você tiver duas funções, né? Duas funções e tiver dois valores constantes, né? Multiplicando ela, você vai ter uma transformada de Laplace abrangendo todas, né? E você pode dissociar isso daí e não vai ter nenhum problema na tua resolução, né? Que é a transformada da derivada, que no caso a gente vai ter uma função derivada, né? E uma função duplamente derivada, né? Que é a segunda derivada na questão. Tem um deslocamento no eixo S, onde a gente tem um deslocamento empregado por esse A, né? Esse valor constante, e a gente acaba transformando a transformada de Laplace em S menos A, certo? Tem um deslocamento no eixo T, né? Que a gente vai ter, ao invés de S menos A, a gente vai ter na função de origem, né? T menos A, né? E vai ser empregado na transformada. Temos a transformada da integral, né? Assim sucessivamente. Temos a transformada da delta de Dirac, né? Teorema de convolução. O delta de Dirac aí, ele é muito empregado mais em eletromagnetismo, né? Em algumas equações do eletromagnetismo. Transformada de funções periódicas, né? E derivada da transformada e integral da transformada. Aí a gente vai ter aqui as equações, né? Todas as equações referentes às propriedades. Por que eu estou mostrando essas propriedades? Porque às vezes você tem alguma situação onde você empregando essas propriedades vai ter uma facilidade maior de resolução do cálculo, né? Impedindo de você fazer um exercício gigantesco aí, né? Aqui um exemplo prático, né? Para vocês terem noção do que está acontecendo, né? Como é que a gente faz esse tipo de resolução transformada de Laplace. Coloquei uma função aqui bem simples, né? Vou passar algumas questões aí para vocês tentarem resolver, né? A transformada dessa função, onde o Azão vai ser um valor constante e o Azinho também, só que eles são valores diferentes. Utilizando a definição da transformada de Laplace, né? Primeiramente, a gente vai substituir a função aonde tem a função na transformada de Laplace, né? A gente vai pegar essa função e substituir no ft, certo? Depois de substituída, né, a função, a gente vai conseguir simplificar ela. Percebam que aqui a gente tem a mesma base, né, que é o número neperiano. Então a gente pode simplesmente somar o exponencial e deixar em uma base só, certo? É o que foi feito aqui, né? Foi somado os dois valores. Percebam que tem negativo e negativo, né? Tem negativo aqui e negativo aqui. Então, eu coloquei em evidência o negativo, certo? E agora eu vou utilizar a integral, vou integrar esse valor, só esse, porque esse valor aqui vai ser um valor constante, certo? Eu posso tirar do integrando. Integrando ela, né? É um número neperiano, né? Se ele tem uma função no exponencial, a integral dela, né? A integral dela vai ser a divisão, né, do valor do expoente derivado, né? No caso aqui é em função de t, então é só tirar o t e colocar ele dividindo o número total, né? A gente vai ter um zero a infinito, né, no intervalo. Substituindo os valores, né? Que é o de cima menos o de baixo, né? O valor de cima menos o de baixo, então vai ser infinito, né? Menos infinito
e menos número neperiano elevado a zero. Aqui a gente vai ter o valor de 1. Né? E aqui a gente vai ter 1 dividido por infinito, que é igual a zero. Certo? Então isso daqui vai dar zero. Então a gente pode chegar na conclusão de que o valor dessa função, né, em transformada de Laplace vai ser essa função. Certo? E obrigado por hoje, pessoal. Eu coloquei uma frasezinha aí para vocês não desanimarem. O que pode mudar seu pensamento pode mudar o seu destino. Então, prestem atenção nos seus pensamentos para vocês terem um destino melhor aí. Tá? Tchau, tchau.